Viva São João! O isolamento social não cala a tradição. Todo lar é um arraial, toda casa tem salão, bandeirinhas e balão, forró, shot e repente. E o São João da gente tá dentro do coração. A crise passa, as tradições ficam. Com homenagem à Assembleia Legislativa de Alagoas. Aí eu costumo dizer que eu nasci dançando coco. Com 5 anos, eu já fazia uma roda de pagode lá na cozinha. Enquanto o pessoal estava dançando na sala, na casa que estava... Aí eu já estava lá na cozinha com um bocado de menina. E eu tinha um sonho de vir para Maceió. Eu não sabia Maceió onde era. Eu pequena lá com meus 6 anos, aí eu ia para Maceió. Aí cheguei aqui, com 2 anos que eu estava aqui, me casei, minha sogra era mestre de coco. Aí pronto, a gente fundamos um grupo de coco, chamava Pagode Comigo Ninguém Pode. Para comprar roupa sempre foi muito difícil. A dificuldade era dinheiro para comprar os trajes, comprar os instrumentos para tocar. A gente lutou muito. Eu completou no dia 10 de junho. Aí no dia 9 eu me acordei de manhã com a minha comadre. Comadre, parabéns! E tal. Aí eu fui acordando, eu digo, parabéns não é hoje não, é amanhã, estou completando amanhã. Ela disse, não, mas a senhora está na televisão. Tá, é patrimônio vivo. Eu digo, eu mesmo não. Ela se levanta, liga a televisão que está passando suas fotos e dizendo. Aí não, teu olho era mesmo. Mas será que é verdade mesmo? Eu digo, meu Deus, eu nunca ganhei nada na minha vida. Quando Deus me agraciou, foi logo com uma coisa que eu posso cuidar do folclore. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo de seu pai, não. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo do seu pai, não. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo de seu pai, não. Vamos embora, menina madeira. Nossa cultura nunca foi tão valorizada. Nesses 4 anos foram lançados editais, concursos, chamamentos públicos, festivais, prêmios, tornando mais democrático o acesso a recursos e investimentos, estimulando a produção alagoana em diversos segmentos culturais. Exposições e atividades socioculturais dinamizaram e deram vida aos nossos museus e equipamentos culturais. Novos projetos disseminam a cultura e arte alagoana, como o Na Base da Cultura, o Cultura nas Grotas e o Cultura Socioeducativa. Sem esquecer a virada cultural, que reuniu expressões artísticas da cultura alagoana, disseminando a cor, o brilho e a arte das nossas manifestações tradicionais. Desde 1973, eu não parei um ano de fazer teatro. Eu já tinha esse germe, digamos assim, dentro de mim. A tristeza pegava na minha pele. Eu gostava de me apresentar para a família. Essa foi a minha primeira plateia. Então, eu acho que eu queria isso. O Grupo Cena Livre nasceu em 1979, finalzinho, década de 70, nas dependências do antigo DAC, onde hoje é o Senarte. E a gente nasceu já ganhando um prêmio nacional do SNT, que era o antigo Serviço Nacional de Teatro. Vamos estrear daqui a pouco com um edital da própria Secult, né? Vamos estrear Um Inimigo do Povo, um clássico do Ibsen. E depois vamos fazer um outro projeto também de cunho popular, também pelo edital da Secult. É muito valoroso ter esses editais do momento, mas a cereja do bolo é realmente a Lei de Incentivo à Cultura. Isso é um sopro de vida, um sopro de vida.
nos anima para que a gente tire aqueles projetos mais antigos, mais audaciosos, digamos assim. Enfim, é só alegria isso acontecendo para toda a classe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse momento difícil que a gente está passando, não é? Nem vou falar esse nome desse negócio que está acontecendo, é ruim. Meu nome é Tássio Mendes, eu sou técnico de som, operador de áudio, formado pela Universidade Federal de Alagoas, na Escola Técnica de Artes. UFAL, que ofereceu um curso tempos atrás para formar técnicos. E eu tive o prazer de ser aluno de um dos grandes professores de áudio, Alessandro Tenório, famoso Calcinha. E teve outro professor também, Arli, né? Teve outro professor também que deu aula de programas, esqueci o nome dele. Depois eu lembro. Me perdoe aí, professor. A gente está aqui primeiramente agradecendo a iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e sua secretária Melina Freitas, pela iniciativa fantástica de tentar proporcionar alguma forma de renda para aqueles artistas, para os artistas alagoanos, cantores, palhaços, atores, e também oferecer alguma formação técnica, algum conhecimento, cultura para o povo. E a nossa parte ficou com formação técnica de áudio, e é o que eu vou falar para vocês. Para quem não me conhece, eu já trabalho na área há mais ou menos 20 anos. Já trabalhei com alguns artistas de nome nacional, Paulo Ricardo do RPM, Planta e Raiz, uma banda de reggae de São Paulo. Já prestei serviço para outros outros artistas, né? Também, atores também, né? Que já trabalhei para a senhora Xuxa Musca em teatro. Já fiz com ela, já fui convidado por ela para fazer a peça Pinóquio, A Bela e a Fera, e artistas de nome nacional, né? Que é uma peça cantada, é muito bom, musical, né? Que a gente fala. Então eu tenho alguma experiência na área, não sou detentor de toda a verdade, né? Nem de alguma parte da verdade. Mas a gente tenta estudar e tenta compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente conhece. E sempre que a gente compartilha, a gente aprende também. E eu sempre pensei nisso, e a gente ouve às vezes, um segundo que você dedica para estudar vale muito pela vida toda, né? Cada segundo que você dedica para estudo vale muito pela vida toda. E eu fiquei responsável, fomos através do edital, né? Queria também agradecer a Cadu pela força, né? Pelo o Igor, Alan Quintela, galera que está envolvida, Jame Júnior, que está envolvida aí nesse festival dentro de casa, né? Todos os artistas também que estão trabalhando, galera que confiou um pouquinho do seu som pra gente, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de áudio, uma parte teórica, uma parte bem básica, né? Para não ser chato, para o povo na live, o povo vai embora, vai tá em casa, toca o telefone, vai no banheiro, vai comer. Então, vamos lá. Não sou o fera do vídeo. Deixa eu tentar abrir aqui. Ó, eu vou sumir um pouquinho, mas eu vou aparecer já já. Vou minimizar minha tela. Vou botar aqui no cantinho para espantar menos o povo, né? Bom, eu queria começar para vocês falando sobre o que é o som. O som é tudo aquilo que a gente ouve, né? Mas a parte teórica é bom a gente entender, né? Então vamos ler um pouquinho aqui. Qualquer vibração de pressão no ar, na água, que o ouvido humano possa captar, isso é o som. Você já sentiu sua roupa balançar quando você está perto de uma caixa de som, quando você já foi para um show, que você fica ali na frente do palco, o famoso front stage, né? Que stage é palco, né?
É bom a gente saber um pouquinho de inglês para quem trabalha com som, principalmente as palavras técnicas, né? Saber a tradução. Front stage, né? Na frente do palco. Quando você está ali na frente do palco, você fica perto daquelas caixas que ficam no chão, que são as caixas de propagação de energia subgrave, a energia sonora subgrave, e balança a roupa, né? Isso aí é energia sonora. Tem uma partezinha do texto aqui também que... Observe a corda do violão. Ela sozinha parada lá produz som, né? Comece a pensar nisso. A mesma coisa com um prato de bateria. Quem conhece o prato de bateria, aquela parte de metal, né? E os seus tambores, né? A parte do prato de bateria e os seus tambores. Quando nós falamos fazer o ar passar através de nossas cordas vocais também, quando a gente fala, a gente faz o ar passar por aqui, provocando essa vibração nas cordas vocais, para que o som seja emitido. Só para a gente conseguir entender mais ou menos o que é o som. O som é uma vibração que provoca as moléculas que estão no ar, no oxigênio, né? Essas moléculas são provocadas e vêm vibrando uma junto da outra, uma vem batendo na outra, até chegar no nosso ouvido. O nosso ouvido, ele traduz isso aí, traduz para que o nosso cérebro consiga entender o que é isso. Então, se um som, por exemplo, vamos bater palma aqui. Não sei se o microfone vai captar direito. Eu provoquei essa vibração, as moléculas bateram uma na outra e vieram vibrando até o meu ouvido, né? Bati, vibrou, chegou no meu ouvido. Isso, o meu cérebro, ele começa a identificar a direção do som, mais desse lado. Claro que vocês eu não tenho 12 microfones para poder abrir o panorama para a gente poder ter essa noção de lado, mas aqui, se você bater no seu ouvido assim, você vai ouvir mais de um lado do que do outro. E também você vai começar a criar uma memória auditiva. Você vai saber que esse som é o som de palma, né? Eu bati no microfone, desculpa. Eu estou batendo uma mão na outra aqui. Como o som de um telefone tocando, né? Você coloca lá uma musiquinha ou uma vibração diferente, um vibracall lá. E você, quando ele toca, você sabe, eita, meu telefone está tocando, porque você criou uma memória auditiva para aquele som, para identificar que é o seu telefone. Como muitos maridos colocam a polícia tocando quando é a esposa que liga, né? Aí cada um faz sua escolha. Então, essa memória auditiva é importante em relação ao som, porque você consegue começar a gravar isso lá na frente, você que vai ser um operador de áudio formado, né? Vai ser um profissional da área top. Você vai criar essa memória auditiva em relação até a resposta de frequência de determinado instrumento. Saber se ele está muito agudo, né? Depois a gente vai conhecer mais sobre isso. Saber se ele está muito grave, saber se ele está muito médio. Essa sua memória auditiva com o tempo, com o exercício, vai ficando muito clara para você. Então, esse princípio do áudio é importante você ter noção, entendeu? Essa apostila eu vou tentar deixar disponível para vocês de alguma forma no site da secretaria, não sei. A gente pode tentar resumir que ela é bem grande. Então vamos baixar aqui. Uai. Passei demais. O que é som? Deixa eu baixar aqui. Fundamentos do áudio. Esse textozinho é legal para a gente entender mais ou menos o que eu falei. O som se propaga em um meio. No caso aqui, quando eu bati palma, ele está se propagando através das moléculas do oxigênio aqui, né? Oxigênio lá, 2 moléculas de oxigênio e tal, aquele papo lá de química lá. Vamos lá. Normalmente ouvimos o som através do ar, mas você pode reparar que pode ouvir alguém conversando do outro lado da parede. Então, o meio que o som vai usar, no caso, a vibração da parede, né? A pessoa conversa, nem todas as paredes, é claro. E nem todo mundo a gente vai ficar ouvindo a conversa dos outros, né? Conselho aí. Então, se a pessoa está conversando do outro lado da parede, a parede vai vibrar, mesmo que você não consiga perceber essa vibração. Mas o som que você está ouvindo é a vibração da voz provocando as moléculas, cimento, revestimento e tal, e você consegue ouvir. Se você mergulhar em uma piscina e alguém gritar
ou gritar seu nome ou qualquer coisa, você consegue ouvir, porque o som vai se propagar através da água, né? Do H2O, né? Hidrogênio, ele vai se propagar lá. E ele também se propaga no sólido, né? A parede, né? Aquela brincadeirazinha que tinha no meu tempo, hoje não tem mais, né? A gente pegava um barbante, um cordão, amarrava em 2 copos plásticos, um na ponta do outro, e a gente brincava de telefone. Olha, põe aí no seu ouvido que eu vou falar aqui. Claro que lembrando de novo a parte da frequência, a sonoridade não era tão boa por falta da gama de frequências, microfone assim, da gama de frequências que não estavam presentes nessa transmissão. Era bem reduzida, mas você conseguia falar no copinho, oi, oi, e o som chegava do outro lado, porque ele ia vibrando através do barbante até o seu destino, né? É mais ou menos o que acontece com o áudio. Se você conseguir visualizar tudo isso, você vai começar a entender de propagação de áudio, você vai começar a entender que determinada caixa de som, para ela atingir uma gama de pessoas, você precisa de uma determinada potência. Isso tudo é o princípio do áudio, né? Para você poder entender. E o som, ele tem características. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, ai, ai. As características do som. Que são 4, né? São 4 características: intensidade, timbre, duração e altura. Vamos parar um pouquinho? Intensidade, relação à quantidade, né? Timbre é a natureza de cada objeto, de cada instrumento. Cada um vai ter o seu timbre específico. Eu tenho a minha voz. Um locutor de rádio tem um timbre mais grave, né? Tim Maia. Hoje eu sei que você amor. Tim Maia cantava mais ou menos assim, né? Aquele vozeirão. É o timbre da voz dele, a característica específica do cara, né? Desculpa aí esse pequeno tostão da minha voz aí, né? Mas a gente tem que ser alegre e animado para tudo, né? Mas vamos lá. Então, as quatro características principais do áudio: intensidade, timbre, duração e altura. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Intensidade ou nível sonoro. Vamos ler um pouquinho. Relativo à força do som, distingue sons mais fracos de sons mais fortes. Imagine uma balada e um rock. A balada é tocada mais fraca, né? Oh my Lord, né? Unchained Melody, né? Com menor intensidade, aquela coisa mais pro casal tocar, dançar juntinho, tal, a luz mais escurinha, aquele clima. Enquanto o rock é mais intenso, mais forte, né? Aquele papo, né? Pancada mesmo no ouvido pro cabo dançar e pular. Já não se agarra, né? Mas vamos para lá. Deixa esse assunto de se agarrar para lá. Então veja aí, ó. A gente tem uma tabelinha de medição para você entender mais ou menos a intensidade, né? Não vou me empreender muito a isso, porque senão a gente não fala nada sobre áudio, né? Ó, a medição em decibel, né? Decibel é uma medida que foi criada por um físico muito tempo atrás. Não vou me prender a isso também, né? Porque vai perder muito tempo. Então, veja só, o interior de uma igreja, 10 dB, uma conversação baixa, 20 dB, né? Um bairro residencial, 20 decibéis, um automóvel, você falando normalmente 60 decibéis. Aí eu quero abrir um pequeno parêntese, né? Falar as nossas autoridades do IMA, né? Aqueles rapazes que chegam com os decibelímetros, né? Decibelímetro é um equipamento, eu não tenho a imagem dele aqui agora, mas depois a gente pode entrar em contato, vocês podem entrar em contato comigo, @TacMendes ou @TácioMac no Instagram, né? Tem o meu Facebook também, Tácio Mendes. Tem o @TácioMac no Instagram, é o que eu mais uso, entendeu? Então pode entrar lá depois e conversar comigo. Se o KL puder depois botar aí, né? @TácioMac. Vou até fazer assim para ele poder botar aqui. Beleza, KL? @TácioMac.
e tirar algumas dúvidas, até eu postar uma parte dessa apostila para vocês. Então essa tabelinha aí mais ou menos dizendo que é isso. Então você está trabalhando no evento e chega um responsável para medição sonora do local. Aí o cara lhe diz, o som permitido é de 70 decibéis. Num show, se você conversando, já gera 60. Não é complicado isso? Não tem que ser revisto essa lei? Não é? A medição não precisa ser feita na casa da pessoa reclamante ou na casa da pessoa mais próxima. Aí tudo bem. Lá na casa da pessoa, o som tem que gerar mais ou menos 60 lá, 60, 70. Que é um ruído normal na casa dele conversando, assistindo televisão, né, falando ao telefone. Veja que o nível sonoro numa medição ele é muito forte para o cara chegar no meio de um show, né, que você precisa de uma certa intensidade para que as pessoas sejam envolvidas pelo som e dizer que você só pode trabalhar 70 decibéis, né? Vamos rever isso aí, autoridades. Essa tabelinha depois a gente pode passar para vocês. Ó, veja aí, característica do som, a questão da intensidade. A gente tem aí esse desenho, né, de uma onda sonora. Você vê que entre a linha, né, horizontal e as ondas existe menor distância, né? Vejam aí, existe menor distância. Então isso quer dizer que existe menor intensidade no som. Quem for trabalhar com estúdio, que vai ter a wave, né, vai ver a onda sonora, você vai conseguir identificar isso. Quem trabalha com mesa de som, que tem um LEDzinho marcador indicativo, você vai ver a dinâmica entre o som quase inaudível, né, quase não perceptível, com os LEDs que vão até a parte mais alta, né? Lá em cima geralmente as luzes são vermelhinhas. Não trabalhem assim, crianças, nas luzes vermelhinhas, DJs, nada contra DJs. As luzes vermelhinhas evitem. Então geralmente as luzes começam verdezinhas, vão ficando amarelas e vermelhas, né? Nada que é vermelho, pelo sinal de trânsito, é atenção, pare, opa, segura a onda. Amarelo, atenção, mas beleza, né? De repente, se você está perto do semáforo, você pode passar. Então, prestar atenção na intensidade sonora é importante. E entender os indicadores, né? Quando você trabalha em computador, as ondas waves estão altas e os indicadores de LED nas mesas de som, né? Vamos ver aí a parte de timbre. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Timbre. É através dele que podemos identificar um mesmo som produzido por fontes diferentes, como por exemplo, dois instrumentos musicais tocando a mesma nota ou duas pessoas cantarolando a mesma melodia. Como eu falei, né? Se eu botar Michael Jackson, já morreu, vamos pensar outra pessoa. Se eu botar Fábio Júnior cantando, ele vai cantar, ouviram do pai, nananana, né? A voz do Fábio Júnior é mais aveludada, mais suave, né? Mas se eu botar o Bruno, da dupla Bruno e Marrone cantando o hino do Brasil, ouviram, né? Ele vai cantar mais rasgado, que é o estilo dele. Então, é o timbre característico do Bruno e o timbre característico do Fábio. Então, quando você consegue entender isso e você está com a banda trabalhando, você vai conseguir todo mundo tocando ao mesmo tempo, né? Aquela barulheira, mas para quem consegue já o ouvido treinado, conseguir identificar até que um instrumento está desafinado. Uma pele de bateria está muito folgada. Quando você chega num determinado nível, né, de memória sonora, você começa a identificar isso. E o timbre também vai lhe ajudar muito com estilos musicais. Outro parêntese, eu esqueci de fechar aquele outro parêntese, fechei aquele outro parêntese do imã, abrindo um parêntese agora para estilo musical. Quando você trabalha com timbre, você vai adequar os timbres aos estilos musicais. Estilo musical rock, o que é que pede no bumbo da bateria mais agudo, né? As guitarras mais altas, você consegue já identificar. A voz mais escondida, ela é mais rasgada a voz, então ela vai ficar mais escondida entre as guitarras e bateria. Quando você vai trabalhar com música mais romântica, MPB ou uma bossa nova, violão,
a voz mais aveludada, entendeu? Você não pode deixar a voz agressiva numa música de MPB. Quando você vai trabalhar com forró, aí você tem muitas características rolando, tipo a caixa, né? A caixa da bateria do forró, ela é mais característica mesmo do ritmo. Alguns ainda são adeptos daquela velha caixa lá, né? Caixa au-au, dog snare dog, caixa cachorro, né? Mas vamos pular essa parte, né? Isso já ficou no passado, já está esquecido, graças a Deus. Então, aí você tem o acordeon, que é um instrumento muito característico no forró. Você tem que saber trabalhar bem o acordeon. Tem que saber trabalhar bem percussão. Ela é bem a percussão, as congas, né? Você tem que aprender a trabalhar bem ela, diferente do axé, diferente de outros ritmos. Ela tem que ser mais específica para não chocar com o acordeon, com o bumbo da bateria, que também já é trabalhado de forma diferente. Então, o timbre e a característica sonora, você precisa definir na sua mente, entendeu? Se acostumar, pegar referências para poder ouvir, né? Isso ajuda muito a um operador de som, um técnico de som trabalhar. E também usar as formas técnicas, né? As nomenclaturas certas, né? Quando você ouve um timbre muito agudo, o pessoal começa a ter mania de dizer: ah, tá muito estéreo essa voz. Não existe isso, velho. Tá muito agudo, tá muito brilhante, né? Essa é a forma mais certa de se falar, né? Ah, esse som tá muito grosso, né? Não existe isso, é muito grave. Isso, para quem está trabalhando, se você teve essa percepção, ajuda muito a pessoa a tentar corrigir um defeito que de repente ela possa não estar notando, né? Ah, essa voz está com muito eco. Isso as pessoas têm mania de falar, não sabe às vezes o que é que está acontecendo. O que é eco? Eco é uma repetição. Pá, pá, pá. Isso é eco, é delay, né? O reverb já é diferente, é uma realimentação prolongada, né? Isso é o reverb. É uma reverberação. Ele reproduz aquele som, né? Ele reverbera, né? Continua de forma prolongada aquele som emitido. São os efeitos que a gente usa, né? Vamos deixar um pouquinho desse papo aí de puxar a orelha do povo e vamos para frente, né? Aí a gente tem algumas imagens, né, mostrando graficamente como é que os sons eles representados, né? O diapasão, que é um instrumento, um instrumentozinho de metal que a gente usa para fazer afinação, como é uma onda sonora de violino, de clarinete, oboé, corneta, né? Flauta, ó, a vogal A na voz, né? A, você vê que ela tem o contrabaixo, a voz grave, né? E o piano, né? Uma nota de piano, você vê que ela é mais rica. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre harmônico, sobre notas, frequências. Você vê que a representação do piano ela é bem mais rica de harmônicos, de notas, né? E ela preenche mais o espaço, tá vendo? Ó, a duração, isso é importante também. Sustain, né? Que a gente fala em inglês. Representa simplesmente o tempo que o som dura. Geralmente mede-se em segundos. É o que define os sons são mais longos ou mais curtos. Isso é importante a gente conhecer sobre isso. Se você tem um bumbo de bateria, geralmente ele tem que ter sonoridade curta. Se ele tiver uma sonoridade longa, ele pode atrapalhar outro instrumento. Para isso, às vezes dependendo da afinação que o bumbo da bateria tá. Quem não conhece o que é bumbo, minha gente? Fechei aquele parêntese, abri outro. Bumbo é aquela peça da bateria que fica mais embaixo, que é maior, é a maior peça da bateria. Ele fica mais embaixo e ele é usado um pedal, o baterista pressiona com um pé, pum, pum, e ele tem uma sonoridade bem grave. Mas se ele tiver uma sonoridade grave e longa, ele já vai prejudicar outros instrumentos, ou pode causar realimentação sonora. O cara bater no bumbo, bum, ele continuar. O bumbo é quase uma nota seca, tuf, 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 ou tic, 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 como alguns usam aí o kick, né? Então, para que esse som seja mais curto, ele tem uma razão, que é para não embolar com outros instrumentos, né?
Então você usa alguns equipamentos para poder diminuir a duração dessa sonoridade, né? Então é interessante sempre que o som do bumbo seja mais curto. Vamos seguir que a hora passa, meu amigo. Característica do som continuando ainda, a altura permite diferenciar um som agudo ou um som grave. Esse é um termo mais técnico que a gente usa em relação à altura. Quando você diz que o som está muito alto, e se você falar para um maestro, ele vai entender que o som está muito agudo. Então, se é intensidade sonora, né, é outra coisa, né? A altura, geralmente, na característica sonora, é em relação a ele estar mais agudo ou mais grave, né? Aí só uma representação gráfica, né? Outra tabelinha mostrando em relação às notas, cada uma está em uma frequência sonora, que a gente vai falar sobre isso agora, que é um assunto bem legal, muito legal. Quem vai ser operador de áudio ou quem trabalha com isso e que nunca teve oportunidade de conhecer essa parte técnica, né, essa formação, vai entender e vai ficar muito claro na mente essa questão de frequência. É muito legal. Vamos dar só uma pausazinha. Então vamos falar novamente aqui. Lembra que eu falei bater, a vibração, as moléculas vibram, né? Isso tudo está ligado à frequência. Então é bom você entender isso, porque você vai entender de equalização. Equalização é tentar igualar ou equilibrar a resposta de frequência, a resposta das vibrações sonoras. Então vejam como é que tudo que a gente vem falando se encaixa uma coisa na outra. Tudo está ligado. Timbre, intensidade, né? Tudo está ligado a isso aí. Então vamos ler um pouquinho do texto, só para a gente entender mais ou menos o que a gente está falando. Vamos lá. Vamos lá. Frequência significa quanto alguma coisa se repete e essa repetição é maior ou menor. Por exemplo, se alguém perguntar com que frequência você faz aniversário, a resposta vai ser o quê? Uma vez por ano, né? Mas se alguém lhe perguntar quantas vezes você vai ao banheiro, 3, 4, 5 vezes, né? Como tem aí no texto. Nós vimos que o som é produzido por vibrações, como a gente falou, e que podemos trabalhar esse som. E que para podermos trabalhar esse som, precisamos transformá-lo em eletricidade, que chamamos de sinal. A gente vai ter uma parte depois dedicada a essa parte. É isso aí. Quanto mais rápida, maior será a frequência, né? Quanto mais rápido o som for, mais vezes ele vai acontecer, porque o som ele é dividido em ciclos, né? E mais agudo o som. Quanto mais lento o som acontecer, né, menor será a frequência e o som vai ser mais grave. Olha aí o que a gente já começa na mente da gente a clarear. O som mais rápido, quanto mais frequências de som, o som se torna mais agudo. Quando o som se torna mais lento, quanto menos frequência, mais grave. Em áudio e na eletrônica, medimos a frequência em quantidade de oscilações por segundo, né? Quantas ondas acontecem por segundo. A unidade de frequência é o Hertz, cujo símbolo é Hz. O múltiplo mais usado no áudio é o quilo, né? A gente vai entender devagarzinho isso aí. Então vamos dizer que 1000 Hz, né? 1000 ciclos de frequência, 1000 vezes aquele som acontecendo, é simbolizado no áudio como 1 kHz, que é 1 kHz, ou 1000 Hz, né? Que Hz é a frequência, e ele traduzido em 1000 Hz você pode entender também como 1 kHz, tá certo? É bom a gente entender isso aí. O nosso ouvido, ele é capaz de escutar de 20 Hz, de 20 ciclos, de 20 repetições de vibrações, até 20.000 repetições de vibrações. Então, a gente tem aí uma escala, uma gama de som auditivo. É onde a gente consegue entender, né? Abaixo disso tem infrações e acima os ultrassons, que são ouvidos pelos animais, né? Cachorro, gato, elefante escuta mais grave, os cachorros ouvem mais agudo, gato, né? Isso aí é outra parte. Deixa eu baixar aqui para a gente continuar estudando isso aqui.
Desculpa. Essas vibrações e consequência, tarará, tarará, 1 kHz, vamos lá. Frequência, né? Explicando a palavra. É o número de ciclos que ocorre a cada segundo. Ciclo é o movimento da onda, né? O movimento completo da onda, né? Ele começa, sai do repouso, vai no, como tem aí no gráfico, né? Começa, sai do repouso, vai até a sua parte máxima, a sua maior intensidade, volta ao repouso, se torna negativo, vai ao som mínimo, que é quase o silêncio, e retorna para o repouso novamente, né? Isso é um ciclo de onda. Em vez de ciclo por segundo, a gente utiliza a nomenclatura Hertz, certo? Que corresponde a um ciclo por segundo. Vamos ver os exemplos aí, ó. 250 ciclos por segundo, que seriam 250, essa ondazinha representada, né? É igual a 250 Hz, né? Ou 250 Hz, que é uma abreviaçãozinha para ficar mais fácil da gente escrever. E essa abreviação a gente vai ver nos equipamentos de áudio. Outro exemplo, 5.000 ciclos por segundo, ou 5.000 Hz, ou 5 kHz, que a gente já aprendeu que quando passa de 1.000, a gente começa a trabalhar com kHz. Ou a gente pode abreviar para 5kHz. Ou pode abreviar mais ainda, 5K. Já pensou você no palco, você querendo dizer que determinado instrumento está com um excesso de vibração sonora, ou excesso de frequência em 5.000 kHz, em 5.000 Hz por segundo? Daqui que você venha falar isso, aquele som já está estridente demais, entendeu? Fulano, vou falar com meu parceiro de palco, Cueca Mix, o cimbal da bateria está com excesso de vibração em 5 kHz por segundo, em 5 Hz, 5.000 Hz por segundo, né? Já pensou dizer isso? Cueca, baixa aí 5K. Cueca, Rafael Santos, máximo respeito. Cueca, 5K, diminui aí. Já foi, já está resolvido. Então, as abreviações das nomenclaturas estão aí. É só a gente estudar, né? Vamos continuar aqui, descer aqui. Aí, o limiar da audição, né? O que a gente consegue ouvir vai de 20 Hz a 20.000 Hz, né? Ou de 20 Hz a 20 kHz, poderemos dizer. Abaixo tem uma tabelinha para vocês estudarem, que a gente subdivide as frequências que a gente consegue entender. Se a gente consegue entender de 20 Hz até 20 kHz, a gente divide em 6 partes. De 20 Hz a 60 Hz estão subgraves. Aí eu peço atenção que vocês atentem para o seguinte. 20 Hz, a gente começando a entender, né? Para a gente poder caminhar. 20 Hz são 20 ciclos de segundo, 20 ciclos de onda por segundo. É muito ou é pouco? É rápido ou é lento? Se é pouco e é lento, ele se considera grave. E se ele se considera grave para a primeira faixa de frequência, a gente determina ele como subgrave. Ele está abaixo do grave, né? Então, é uma região bem grave, zona, bem... quase a gente não consegue ouvir. Está quase no nosso limite de audição dos graves, né? Dos subs. Então, às vezes, é quase imperceptível para nós, mas a gente consegue entender a vibração daquilo ali, né? Então, vamos começar entendendo isso. No áudio, a nossa esquerda, né? A minha esquerda é aqui, a de vocês é do outro lado, né? Então, a sua esquerda aí, o equalizador, ele vai tratar das frequências subgraves. Eu vou mostrar para vocês um equalizador. Me permita aí, viu, KL? Nas edições aí, ó. Tá vendo o equalizador? Essa aqui é a nossa esquerda, né? Acho que é. Pronto. Tá vendo aqui embaixo o número 20 representado? Veja que a gente vem tratando de áudio, de oscilações, de vibrações, para a gente poder chegar aqui. Esse é um equipamento chamado equalizador gráfico. É gráfico porque você pode desenhar as ondas nele, né? Como você quer fazer os cortes.
Mas a gente vai ver depois isso aí. Eu acho que o professor Alessandro já abordou áudio e equipamento, já falou sobre isso. Mas vamos lá. Nossa, como o tempo corre, meu Deus. Então veja só. Ali representado o número 20, dá para vocês verem aí? 20 Hz está na nossa tabelinha aqui de subgraves, tá vendo? Aqui, ó, subgraves. Então ele vai de 20 a 20K, veja ali, ó, 20.000 Hz por segundo. Então você tem mais ou menos aí um equipamento que você consegue corrigir alguns problemas de acústica ou algum problema de timbre do instrumento. Se você começar a entender que onde vai a frequência de subgrave, de grave, médio agudo e dos agudos, você vai começar a trabalhar com esse equipamento com mais facilidade. Vai conseguir alcançar êxito muito melhor. Você vai trabalhar com mais praticidade. Porque quando a gente fala, ó, esse som está muito agudo. Então qual é a parte do equalizador que você vai mexer? Vou esperar 3 segundos para vocês pensarem. O som está muito agudo. Qual a parte do equalizador que eu tenho que mexer? Eu vou até mostrar a tabelinha aqui para vocês pensarem aí, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto, diminuir o equalizador. Me ajuda aí, KL. O som está muito agudo. Onde é a região dos agudos? De 6 a 20 kHz. À direita do equalizador. A direita de vocês. Aqui? Não, aqui. A direita de vocês é aqui, é isso, é. Então, você vai começar a trabalhar no equalizador nessa faixa de frequência de 6 a 20 kHz. Vou aumentar a imagem para vocês verem de novo aí, ó. De 6K3, né? Aqui, ó, até 20 kHz é a região dos extremos agudos. Então, se o som está muito agudo para você, deixa eu aparecer aqui, minha gente. Aí, se o som está muito agudo para você, é nessa região que você tem que trabalhar. Se o som está muito subgrave, de 20 a 63 aqui no equipamento, ele não tem aquela mesma registro de frequência da tabelinha, mas na proximidade você pode ir que a resposta vai ser bem parecida. E a correção que você vai fazer no equalizador vai ser também parecida com aquilo que você quer. Quando você está trabalhando num palco, que de repente tem uma realimentação, né, que a gente chama a famosa microfonia, dá um apito, né? Você vai se acostumar a achar uma resposta de frequência no equalizador que você pode atenuar. Essa imagem aqui, ó, tá vendo essa partezinha do meio aqui onde eu estou passando o mouse? Isso aqui ela é a imagem de uns botões que você pode apertar e ele descer. E ele, quando desce, ele dá essa atenuação. Aquela frequência que está irritando, ou que está dando uma realimentação no seu equipamento, ela vai ser atenuada. E se você, com o tempo, se acostumando no seu ouvido, meu Deus, o tempo passa rápido. Você acostumando no seu ouvido, você vai começar a conseguir equilibrar o som. Deixar ele com a resposta mais agradável para o seu artista, até para você mesmo. Até para você pegar uma música que você ouve há tanto tempo e que você sempre achou que o som estava abafado, né? Estava sem brilho ou que estava muito grave, né? Você pode pegar um equalizadorzinho, inserir no seu equipamento ou baixar até uma DAW, como o professor Tony Santana já falou, o Tony Bass já falou de equipamento de Reaper, né? Falou ontem. Você pode pegar essa DAW e botar um equalizador, pegar sua música e fazer esse tratamento acústico, tratamento de frequência nele, entendeu? É para isso que a gente vai falando. As frequências, as vibrações, né? É tudo para resumir no equalizador, para você trabalhar com equalizador. Existem outros tipos de equalizador, não existe só equalizador gráfico. Existe o equalizador paramétrico, paragráfico, mas isso será outra aula, né? A gente vai mais para frente ver isso. Agora, preste atenção, vamos voltar de novo para a gente só recapitular o entendimento disso aí. Vamos olhar a nossa tabelinha aqui, deixa eu diminuir. Sai equalizador. Isso. Olha lá, a divisão das frequências de 20 a 60 Hz subgraves, né? Entendendo a nosso limiar de escuta, né? Subgrave vem, depois os graves de 60 Hz a 250. A gente já sabe o que é Hz, né, galera? Não vamos
Mas falar sobre isso, né? A gente já entendeu hertz, né? Que são ciclos de onda que acontecem, as repetições, né? Vamos lá. Já entendeu isso? A parte médio grave, 250 a 2 kHz ou 2 kHz. A parte de médio agudo, de 2 kHz a 6 kHz ou 6 kHz, né? A gente já está operadores de áudio, então vamos falar 6K ou 6 kHz, né? Estamos entendendo já somos fera. E a parte de agudo, que é a parte extrema, né? Já no limite da nossa audição, né? A parte alta, de 6 kHz a 20 kHz, certo? Então isso aí é bom a gente ter essa tabelinha no bolso, depois ter na mente, né? É bem importante isso aí. Então, depois vocês podem voltar o vídeo para entender novamente, né? Vai ficar salvo aí. Jesus, o tempo passando. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Só para vocês entenderem de novo a parte de frequência, aí tem uma representação das ondas, né? Movimentos oscilatórios que se propagam no meio, né? Como a gente já falou lá no começo, que transporta energia sem transportar matéria. Ondas oceânicas, sons, luz, né? Aí tem representação de novo do ciclo, né? De onda, para vocês entenderem. Depois vocês podem dar uma olhada no vídeo, ler o texto direitinho, que a gente está com pouquíssimo tempo, né? Aí a onda, né? Tem uma mão ali de um cidadão balançando uma corda, né? Vamos dizer. E ele quando balança, né? Representando o ciclo de onda, né? A amplitude da onda está relacionada ao nível de pressão sonora, o famoso SPL, né? Quanto maior a amplitude, quanto maior a distância da onda do seu repouso à altura, mais intensidade o som vai ter. A gente está falando de representação gráfica sonora. Para quem vai trabalhar com estúdio, com DAW, com Digital Audio Workstation, né? Os programas de áudio, né? Softwares. Isso aí fica bem claro, porque você vai ver a ondazinha desenhada. Mas isso também pode ser representado nos LEDs, como eu falei lá, os LEDs da mesa, né? A mesa aqui está longe ali, ó. Tá vendo ali? Mas ali em cima, não sei se deixa eu ver se eu consigo dar uma... Dá para ver aí? A mesa ali? Em cima na mesa, naquela partezinha ali, ó, tem os LEDs, que eles estão desligados, mas os LEDs subindo e descendo, aí você vai ter... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no Reaper. Vocês estão vendo aí, né? Viu o mixer? Ó, quando a gente fala, aqui está representando o LED, tá certo? Eu estou falando. Esses LEDs indicativos mostram o nível da minha onda, né? A onda sonora desse momento aqui, certo? Se eu falar mais baixinho, a minha amplitude vai ser menor. Eu me aproximo mais do microfone e falo mais suave, a amplitude é menor. Mas se eu falar mais alto, a amplitude da onda, né? Entenderam aí, né? Vamos voltar aqui para o carequinha aparecer. Olá, pessoal. Entendeu? Eita, desculpa, bati no microfone. Deixa eu abrir de novo aqui a nossa... Isso. Fica fácil de entender, né? A amplitude da onda, depois vocês vão estudar. Eu vou pular essa parte de acústica, porque nosso tempo está pouco, mas eu posso enviar para vocês estudarem isso aí. É bem interessante. Até para você entender a velocidade do som, né? Que o som ele se propaga a 344 metros por segundo numa temperatura de 20 graus Celsius, mais ou menos. Quando a temperatura está entre 19 e 23 graus Celsius, a velocidade do som é em 344 metros por segundo. Isso vai servir lá na frente para a gente entender mais algumas coisas, né? Aqui a gente fala um pouquinho de reflexão, como a gente já falou antes. Se você falar atrás de uma parede, o som chega do outro lado, mais baixo, mais chega, porque ele atravessa o som, tem a reflexão da parede, né? Mas a gente vai abordar isso mais em outra oportunidade. Aqui tem uma tabelinha muito massa, que é quando você for fazer, você vai ter sua salinha e quer fazer um estúdio, home studio, né?
que é aqui o que é nossa formação técnica, né? Tem que falar quase tudo. E você tem alguns materiais para você poder trabalhar dentro do seu estúdio. E você vai medindo aqui, ó, tipo a frequência em Hz, 125 Hz. Qual é o material que absorve mais o som, né, em 25 Hz? Se você quer que a sua sala tenha menos grave, então você tem que usar um material que absorva mais. No caso aí, é o feltro, né? O feltro, ele absorve 125 Hz, bem mais do que outros. A placa de cortiça também, ó. Tem o concreto aparente, também absorve bem o grave. Tá vendo? E você com essa tabelinha você pode fazer sua sala. E se você quer mais reflexão, você já vai pegar outro tipo de equipamento. Aí essa tabelinha eu posso mandar para vocês no KL, ou aqui, ó, KL, @TácioMac. Manda o direct para mim lá. KL, bota aqui, KL, @TácioMac. Valeu, KL. Depois a gente, né? KL é o rei das lives no Brasil, o homem mais competente dos vídeos. KL, me ajuda aí, bota o @TácioMac aqui. Vamos lá. Aí fala da transmissão de som. Isso aqui é importante pra caramba, certo? Efeito Doppler. Quando você ouve uma ambulância passando por você, geralmente é assim, você tá parado, você ouve a afinação vai caindo, né? Esse é o efeito Doppler, porque você, em relação à fonte sonora, a fonte sonora ela está se distanciando. E vocês lembram, quando a frequência acontece menos vezes, ela se torna mais grave, né? Então, se ela tá perto de você, né? A frequência está acontecendo nessa velocidade. Mas quando ele se distancia, as ondas, né? Quando você balança a corda que tinha lá, quando você balança a corda assim, inicialmente, ela vai receber aquela vibração mais forte, né? Então, a amplitude da vibração que você vai fazer na corda vai ser maior. Mas lá no final da corda, você vai ver que ela já vai ter menos força, ela vai perder energia. Isso acontece com o som também. Da medida que a ambulância se distancia de você, o som vai se tornar mais grave e ele vai chegar com outra velocidade, vai chegar mais lento. Se todo mundo pensasse nisso, evitaria alguns erros que acontecem em produção de shows, né? Há pouco tempo teve um erro gravíssimo. O cara colocou uma banda para tocar, não no palco principal, afastado do palco mais ou menos uns 40 metros. Só que essa banda estava conectada ao som principal. Então o que é que acontecia? A fonte sonora, que era a banda, estava jogando som para o local onde jogando sinal para o local onde o som ia ser reproduzido. E o que é que acontecia? O som chegava atrasado por conta dessa perda de energia. Então imagine você cantar, e a gente está acostumado a ouvir em tempo real, né? A gente fala e ouve. Imagine você falar e ouvir a voz atrasado. Você começa a falar mais ou menos assim, porque você tenta reproduzir aquilo que você ouve. Imagine que erro de produção aconteceu nesse evento. O coitado do técnico de som da banda que estava operando lá, eu morria. Porque fazer o som, você bater no instrumento, pá, e ele fazer pá, pum, pá, pum. Imagine para você tocar, você ouvir o som atrasado, você tocar e ouvir o som atrasado. Você se perde no ritmo, se perde na afinação. Não existe isso, entendeu? Não tem como humanamente você corrigir isso, né? Então, se você entender de efeito Doppler, a distância de você se afastar da fonte sonora ou da parte do som que está vindo para você, isso tudo causa problema de afinação, perda de sinal, né? O som chega atrasado, causa o delay, né? Que traduzindo do inglês, delay é atraso. Tudo isso gera problema para o evento. É besteira, só estudar, só ler um pouquinho. O cara, eita, eu vou colocar a banda ali, será que vai dar certo? Espera aí, distância de som, o cara
pesquisar, a informação tá toda aí, né? Meu Deus, o tempo tá passando. Eu acho que eu só tenho uns 5 minutos, eu acho. Mas vamos lá, vamos para frente. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Princípios do som. Isso aí é legal também. Quando você está ouvindo uma fonte sonora, o seu cérebro ele tenta resolver para você esse problema de sons vindo em direções diferentes. Mas também é importante a gente ter conhecimento que o som ele é como uma arma, né? As caixas, a gente precisa direcionar as caixas para a posição que a gente quer que o som vá. Apesar do nosso cérebro tentar resolver isso, da diretividade do som, mas as caixas de som precisam estar apontadas para o seu alvo, como arma mesmo. Se você quer, com um badoque ou estilingue, acertar um alvo que está aqui, você não pode apontar para ali, não é? Não é uma coisa teleguiada que vai. O som ele até pode chegar a alguma sonoridade aqui, mas se ele estiver direcionado para o local certo, se o receptor estiver na posição certa para a fonte sonora, isso já vai resolver muito problema, né? Muito problema. Isso aí é só questão de estudo para o cara continuar pesquisando sempre, né? Tudo pesquisa. Aí aqui tem uma partezinha de áudio equipamento, né? Eu queria abordar sobre microfones, mas o tempo já acho que já está lá no final. Mas eu vou extrapolar um pouquinho, viu, KL? 5 minutos só. Vamos lá, vou botar aqui em microfones. Mas vai dar certo. É rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos falar rapidinho sobre microfones. Ninguém vai chorar, não. Ninguém vai chorar. Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai gostar. Vamos lá. Vamos passar rapidinho aqui, que fica mais rápido. Aqui. O que é um microfone? O microfone ele converte. Deixa eu aparecer, né? Fica feio sem aparecer. Olha eu aí. Ai, desculpa. Garganta, tomar uma aguinha só para... O microfone, ele converte vibrações mecânicas, que é aquelas vibrações que a gente bateu palma e tal, na gama audível, olha, as informações batendo, todas sempre. Seja no ar, na água, no material sólido, em um sinal elétrico. Na maioria dos microfones em uso, as ondas sonoras são convertidas em vibrações mecânicas através de um diafragma. Dentro do microfone tem um diafragmazinho, peraí. Vou mostrar aqui para vocês. O microfone, né? Aqui dentro tem uma cápsula. Áudio equipamento. Estou entrando na parte do professor Alessandro Tenório, a calcinha. E aqui o som é captado. Aqui dentro tem um ímã, tem um diafragmazinho, né? Esse ímã, quando balança, ele gera uma carga para que o microfone transforme essa energia mecânica, né, em energia magnética, eletromagnética, para que a gente possa trabalhar ele, ligar no outro equipamento para a gente possa ouvir o som, né? Vamos lá. Transforma vibrações mecânicas através de um diafragma fino e flexível que está aqui dentro, em seguida convertido em sinal elétrico através da bobina que está aqui dentro, que tem um imãzinho, uma bobina móvel, ou por carga e descarga de um condensador. É outro tipo de microfone. Esse microfone condensador precisa de energia, a famosa phantom power, né? Que é a energia fantasma. Você não vê, mas ela está lá presente e ela alimenta o microfone para que ele possa funcionar. Eu tenho um microfone aqui, mas o problema é tempo para mostrar tudo isso, né? Eu acho que a gente já passou de 1 hora. Eita, KL, e agora? Deixa eu tentar só mostrar aqui para vocês rapidinho para a gente encerrar. Os tipos de cápsula de microfone, né? Para você poder trabalhar mais feliz e alcançar seus objetivos. Preste atenção. Falar isso só para a gente encerrar. Cápsula de microfone omnidirecional. É uma cápsula que capta o som em todas as direções, né? Essa primeira aqui, certo? Omnidirecional.
A cápsula de microfone figura 8, né? Ou bidirecional. Serve para você captar o som em duas direções. É como se você tivesse um microfone aqui, que ele capta sons dos dois lados, desse lado e desse lado. Existe microfone assim, né? E eu já resolvi um problema numa rádio com isso. O cara só tinha um microfone e tinha 2 locutores. Eu peguei o microfone e coloquei em figura 8 e a pessoa que estava de frente, coloquei o microfone aqui, a pessoa que estava de frente, o microfone pegava o som assim e o outro que estava aqui falava. E com o microfone só você resolveu o problema? Claro, se você não tiver conhecimento, nada. Você ia fazer, ia trabalhar errado o microfone. Olha aí o que é que serve. Microfone cardioide. Tem esse nome, esse terceiro aqui, por conta do formato de coração. Cardioide quer dizer coração. Se vocês imaginarem aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é a parte de cima do microfone e aqui é o fundo do microfone, né? Aqui, vamos dizer. Cardioide, a figurinha está aqui, né? Então vocês verem que o fundo dele aqui, representando graficamente, ele tem pouca captação de áudio pelo fundo. Então o microfone nessa posição assim, ele capta bem o som que assim e menos o som que vem assim. Claro, se vier um barulho ele vai captar, mas com menos intensidade do que assim. Inclusive cantores do Brasil, a forma correta de segurar o microfone é assim, não é assim. Alô, alô gente, olha o que acontece quando segura o microfone assim, o som como fica. Isso não é forma. Os caras trabalharam 500 anos desenvolvendo essa banana desse bastão aqui, pra gente segurar, me desculpa a palavra, assim, e não assim, né? Aí você quer que o seu técnico resolva o problema de você segurar o microfone assim. Presta atenção, minha gente, presta atenção. Evoluir, vamos evoluir. Ah, mas eu me desligo no meio do show. Meu amigo, você está trabalhando. Se eu me desligar na hora do show, como técnico, baixar o volume da sua voz, já pensou? Aí você, como cantor, você não tem condições de estar o tempo todo prestando atenção que se segura o microfone assim, e não assim, e nem assim, e nem assim. É aqui, né? Coloca o microfone, a sua voz, ela é direcionada 45 graus para cima. Então se você canta assim e vai dar um agudo, levanta o microfone aqui. Tem gente que não está nem dando um agudo, já está afastando o microfone, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, cantores do Brasil. Oh, Jesus. Vou encerrar minha live com esse toque, né? Microfone é aqui. Não é aqui, nem aqui. Entendeu? Microfone é aqui na frente da boca, não é aqui embaixo. Aqui, ó. Direcional. É um microfone dinâmico direcional. Dinâmico quer dizer que obedece à movimentação que você faz, ó. A dinâmica. Tem uma cantora chamada Alessandra Samadello, evangélica da Igreja Adventista. Ela tem técnicas que ela consegue botar a voz, cara, direcionar a voz para locais diferentes. Então, quando ela dá agudo, que ela afasta o microfone, ela faz aquilo com técnica, não é porque ela viu alguém fazendo, né? Respirar. Microfone cardioide. Tem pouca captação pelo fundo, né? Então, isso pensando tecnicamente, se você vai trabalhar em palco, coloque um monitor na frente do microfone. Se o microfone for cardioide, provavelmente vai ter pouca realimentação do fundo, vai causar pouca microfonia. Se você vai trabalhar com um supercardioide, que é esse quarto aqui, e você vê que a pouca captação dele é lateral, aí você pode trabalhar com 2 monitores de áudio no fundo, nessa posição, né? Assim, onde ele vai ter menos captação e você vai poder ter mais pressão sonora, você vai poder aumentar mais o volume do retorno do monitor e ele vai sobrar menos, vai ter menos sobra de frequência. Claro, você não vai estar livre dela, da frequência, trabalhando com microfone perto de caixa de alto-falante. Ela vai sobrar, claro, vai ter sobra de frequência. Mas com um microfone supercardioide ou hipercardioide, que tem a figura bem parecida, você consegue trabalhar com 2 monitores assim. E não se você colocar um monitor só atrás, o supercardioide ele vai ter sobra de frequência. Um Omni vai ter muita sobra de frequência. O figura 8 ou bidirecional vai ter muita sobra de frequência se você trabalhar assim, tá certo? Vamos encerrando nossa live, agradecendo a todos, pedindo desculpa
por algum comentário errado, né, ou equivocado, por alguma palavra que não agradou a alguém, né, pedir desculpa, agradecendo a Secretaria do Estado de Cultura, Melina Freitas, show de bola, Melina, show papai, Cadu, Igor, Alan Quintela, Jame Júnior, né, toda essa galera que tá trabalhando nas lives aí, os artistas, um abraço a todos, Tássio Mendes, KL, @Tássio Mac, velho, pelo amor de Deus, bota só uma vez, valeu, pessoal, um forte abraço, espero ter sido pelo menos um pouco claro e espero ter ensinado pelo menos alguma coisa, né, ter compartilhado pelo menos alguma coisa com vocês de proveito, né, um abraço a todos, fique com Deus, né? Que Ele sempre está acima de tudo, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja nesse momento difícil, que possamos passar e estar de volta aí trabalhando, todo mundo feliz e contente. Amo todos, fiquem com Deus. Tássio Mendes, 2020. Ei, não sou candidato não, é só a data que eu estou dizendo. Abraço.